1 Coríntios 1, versículos 26 a 31. Considerem a vocação de vocês, irmãos. Nem muitos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Nem muitos eram poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar o forte. Deus escolheu o que é humilde e desprezado no mundo, até mesmo coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. E é por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora, meu ponto neste momento é: a humildade concorda e se alegra que Deus receba todo o crédito por nos escolher e nos chamar para si mesmo. A humildade ama dizer: Deus me escolheu, eu não o escolhi. Deus me chamou para si mesmo, Deus me despertou da morte, Deus me salvou. A humildade ama falar sobre a graça de Deus. E assim, no versículo 29, a conclusão dessa iniciativa divina é: para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. Deus está nos salvando de uma maneira que derruba todo o apoio do orgulho humano. E, de forma positiva, no versículo 31, mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, toda a história da redenção está sendo conduzida de forma a cortar pela raiz toda a glória no homem e plantar uma árvore onde toda a glória esteja em Deus. Esse é o texto número 1. Número 2, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Apliquei todas essas coisas a mim mesmo e a Apolo, por amor de vocês, irmãos, para que aprendam em nós a não ir além do que está escrito, a fim de que nenhum de vocês se encha de orgulho, favorecendo um contra o outro. Pois quem é que faz você se diferenciar dos outros? O que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? A segunda observação é: a humildade concorda e se alegra que tudo o que temos é um presente de Deus. Isso corta pela raiz o orgulho. Segundo o versículo 7, cortando o orgulho em nossas distinções. Quaisquer talentos que você tenha, e você tem, qualquer inteligência, qualquer habilidade, qualquer dom, aparência, pedigree, posses, sagacidade ou influência que você tenha, afaste todo orgulho, porque é um presente gratuito. E afaste todo desânimo, porque é um presente de Deus. Se você acha que seus talentos, dons, inteligência, sagacidade ou posses são grandes, afaste o orgulho. Se acha que são pequenos, afaste o desânimo, porque são presentes de Deus. Número 3. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17. E agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano ali, negociaremos e teremos lucro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
mas agora vocês se vangloriam em sua arrogância. Toda vanglória desse tipo é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A humildade concorda e se alegra que cada batida do meu coração é um presente de Deus, governado por Ele, e só continuará enquanto Deus quiser. Em vez disso, devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos o restante deste culto ou não. Se o Senhor quiser, iremos a Chicago esta semana ou não. Se o Senhor quiser, entraremos no carro, voltaremos para casa e chegaremos lá ou não. Ele decidirá. A humildade ama dizer isso. A humildade não quer estar no controle. Ela diz: Deus reina. Meu coração, minhas ondas cerebrais, meu carro e o carro de outro estão sob o controle soberano dele. Eu não queria que fosse diferente. Eu não sou Deus. É assim que a humildade fala. Mas nós, em nossa arrogância, dizemos: vou a tal cidade para fazer negócios e lucrar. Não, não queremos falar assim. Número 4. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Revestam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoem vocês. A implicação desses versículos é que a disposição humilde de perdoar uma ofensa está enraizada no fato de termos sido perdoados por Jesus. Em outras palavras, nesta pregação, estou falando apenas sobre humildade enraizada no Evangelho. Não estou falando de qualquer outro tipo. Não me importo com qualquer outra forma de humildade. O único tipo de humildade de que falo é a humildade fundamentada no Evangelho, na cruz, que exalta Cristo. Não me interessa outro tipo de personalidade. Esta é a humildade que agrada a Deus, honra a Cristo e vence o dia. Está enraizada em ser perdoado, em saber-se pecador, necessitado de um Salvador, em saber-se totalmente dependente de Cristo para toda a aceitação diante de Deus. Assim, sendo quebrantado pela cruz, curado pela cruz e capaz de se entregar aos outros de uma maneira nova, como uma pessoa humilde. Número 5, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Tenho certeza de que você sabia que eu teria que ir para este texto. Este talvez seja o mais glorioso de todos ao combinar humildade e serviço, mas há muitos, talvez não. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por rivalidade ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo ou fez-se nada. Tomando a forma de diga a palavra, isso mesmo, é essa forma de comportamento que eu busco, mas isso é secundário, é algo interior que realmente procuro, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana agora,
Diga essa palavra, então agora você tem as duas palavras, servo e humilhado. Servo, e ele se humilhou, tornando-se obediente. Portanto, o ponto aqui é, a humildade serve. Se você pergunta como isso se parece de forma horizontal, a resposta é, parece-se com descer e levantar os outros, ficar por baixo e erguer. Não é tenho um cargo, sou o pastor, sou o marido, sou o chefe, estou sempre mandando. Não é isso. Líderes se colocam por baixo e colocam o ombro na tarefa que deram a outros. Jesus se indignou quando disse, vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar e não levantam um dedo para ajudá-los. Isso não é serviço. O Filho do Homem veio, se você sabe esse versículo. Diga comigo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cuidado com a ideia de servir Jesus, pois ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. Precisamos de um servo que morra por nós, que nos sustente. Deus o serve todos os dias da sua vida com batimentos cardíacos, respiração, alimento, o nascer do sol, a chuva, o Espírito Santo para capacitá-lo a fazer o que precisa e perdão abundante. Você é servido o dia todo, todos os dias, por alguém de quem não merece nada. Como isso deveria nos impactar? A humildade mede tudo, não por isso vai massagear meu ego ou melhorar minha reputação, mas por isso vai servir para o bem dos outros. Nada façam por rivalidade ou vanglória. Vanglória significa escolher tudo o que faço para me promover, para me mostrar sob a melhor luz. Ele diz, não faça isso. Considere os outros como superiores, ou seja, sirva-os. Número 6, o último. Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 44. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os que são considerados governantes das nações as dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre elas. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Agora temos essa questão da grandeza. Quem quiser ser grande entre os homens, seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja escravo de todos. Esse é o último ponto. A humildade ama pensar em termos do que é a verdadeira grandeza, ou seja, humildade e serviço. Versículo 43. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Vivemos em um reino de cabeça para baixo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês deverá ser escravo de todos. E escravo era o mais baixo que alguém poderia ser. Resumindo, primeiro, a humildade se alegra que Deus receba o crédito por nos escolher, para que nos gloriemos apenas nele e não em nós mesmos. Segundo, a humildade reconhece com alegria que tudo o que temos é presente gratuito de Deus, e por isso não podemos nos gloriar. Terceiro, a humildade afirma com alegria que Deus governa soberanamente cada batida do nosso coração e todas as nossas chegadas, seguras ou não. Quarto, a raiz da humildade cristã é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Isso mostra quão pecadores somos e quão dependentes da graça estamos. Quinto, a humildade se entrega para servir todos, em vez de buscar ser servido. Sexto, a humildade afirma com alegria que este serviço é a verdadeira grandeza.